Bom dia, graça, paz da parte do nosso Deus Todo-Poderoso sobre sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus. Alegria nós podermos estar aqui nessa quinta-feira, no feriado, na presença do nosso Deus. Como é bom estar na presença do nosso Pai, esse é o melhor lugar para estarmos. Bom dia, Elisângela linda. Bom dia, Márcia. A paz, a graça do nosso Deus é sobre as suas vidas e em nome de Jesus, sobre sua família. Um dia de vitória aí na presença do nosso Pai. Meus queridos, nós estamos aí prosseguindo em conhecer ao Senhor. Estamos dando continuidade na leitura da palavra. E hoje a live é sobre o livro de Romanos. Hoje no devocional nós iniciamos Romanos e encerramos ontem o livro de Atos. Iniciamos Romanos hoje, já vamos iniciar com uma live. Você já vai ter um panorama geral de Romanos e prosseguir depois aí nos devocionais tendo com mais tempo, né? Cada capítulo aí que vai ser lido. Hoje nós vamos dar uma geral de Romanos todo. Em nome de Jesus. Bom dia, Tina, amiga preciosa. Aleluia. Eu quero estar orando com vocês e nós vamos dar o start aqui para essa live. E eu creio que esse tempo aqui o Senhor já preparou para nós, já está tudo pronto. Ele quer manifestar graça, virtude, poder sobre as nossas vidas nesse dia. Ele tem algo lindo para nos entregar e eu quero declarar os coraçõezinhos aí de todos vocês como uma terra fofinha para receber essa semente, o regar do Espírito Santo, e vai haver uma grande frutificação para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar então. Pai querido, nós queremos te louvar, ó Pai. Eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos na tua presença para ouvir a tua voz. Deus, o Senhor conhece o nosso coração e o nosso desejo, ó Pai, é de ter mais da tua presença. É estar morando, Pai, estar habitando o tempo todo nos teus átrios, onde nós possamos ouvir a tua voz, contemplar a tua face. Pai, em nome de Jesus, eu quero te clamar nessa manhã. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos a tua doce voz. Fala conosco, Pai, nós necessitamos de mais de ti. Eu quero colocar cada vida que está aqui na tua presença. Deus eterno, o Senhor sabe quais lutas cada uma tem enfrentado. Cada família aqui representada tem enfrentado. O Senhor conhece os vendavais, ó Pai, que tem vindo sobre essas casas. Mas eu quero clamar nessa manhã que o Senhor venha com teu socorro, Pai, sobre cada uma dessas vidas. Aquele que necessita de cura, que receba o bálsamo do Senhor, o bálsamo de Gileade nessa manhã, o bálsamo que cura, que faz tudo novo, Pai. Porque eu creio, Pai, como a sua palavra diz, que nas pisaduras de Jesus Cristo nós somos sarados. O Senhor já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Então eu declaro a cura do Senhor é chegado sobre essas vidas. Eu declaro a paz do Senhor reinando nos corações, nas mentes, os lares que têm enfrentado, ó Pai, desavença, discórdia. Eu quero declarar tempo de paz, tempo de paz. Aqueles que estão passando por dificuldade financeira, manifesta, Pai, Tu és o nosso Jeová Jireh, o Deus da provisão. Que venha a provisão dos céus, que o Senhor abra a porta, Pai, para aqueles que estão precisando de uma porta aberta. Em nome de Jesus, vai na frente dos teus filhos, vai na frente, ó Pai, das nossas vidas. Nós somos o teu povo, o povo chamado pelo teu nome. Que o Senhor aplane o caminho de cada um aqui e que a tua glória em todo o tempo seja a nossa retaguarda. Mais uma vez eu te agradeço por essa oportunidade e nós te clamamos, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar.
Fala conosco, Pai. Nos entrega aquilo que está pronto nos céus nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Hoje, então, caneta e papel na mão. Amém, Tina, é isso mesmo. É tanta coisa para a gente aprender, né? Deus tem algo lindo para nos revelar nessa manhã. Então, se você tem oportunidade, faça igual a Tina, ó, pega uma caneta, um papel. Se você tem a Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Romanos e você vai seguindo conosco aí, de acordo com o que o Espírito Santo for nos conduzindo aqui. Amém? Então, vamos iniciar esse momento. Primeiro eu queria saber quem escreveu Romanos. Eu queria que me falasse aí, quem escreveu o livro de Romanos? Alguém aí sabe? Vou esperar um pouquinho para saber quem escreveu o livro de Romanos. Quem souber, escreve aí. Quem foi que escreveu esse livro? Essa carta aos Romanos. Ixi, parece que ninguém está sabendo quem escreveu o livro de Romanos. Então, quem escreveu essa carta aos Romanos foi o apóstolo Paulo. Isso, Tina, foi Paulo. O apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos Romanos. O livro de Romanos, ele está na segunda parte da Bíblia, que é no Novo Testamento. E ela foi escrita 57 anos depois de Cristo. E Paulo escreveu essa epístola aos Romanos, ele estava em Corinto e ele ainda não conhecia pessoalmente os romanos. Então ele mandou essa carta para se apresentar e falar do que ele queria fazer lá na cidade, que ele queria explicar para o povo aquilo que ele cria. Então aí foi que ele escreveu essa carta aos Romanos, essa carta poderosa, poderosa. E Paulo nessa carta ele vai falar sobre a fé em Jesus Cristo, uma fé que muda a vida das pessoas, uma fé que nos justifica. Ele ensina que ao confiar em Cristo, o cristão recebe também o Espírito Santo de Deus. E é a presença do Espírito Santo que ajuda cada cristão a viver de uma maneira digna, de uma nova maneira longe do pecado. Esse livro também ele traz conselhos sobre como os cristãos devem viver na sociedade, em família, na igreja, mostrando em todo o tempo amor, respeito e humildade. E qual é o propósito desse livro de Romanos? Eu estou dando uma passada geral, depois a gente vai meditando em alguns capítulos. O propósito desse livro é explicar o Evangelho de forma clara. E a grande lição de Romanos é que Deus ama todas as pessoas e quer que todos sejam salvos. Glória a Deus. A fé em Jesus transforma vidas e traz a paz com Deus. Mesmo sem merecer, nós somos perdoados porque Deus é bom. Nós vamos ver que de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 3, vai falar da necessidade que todo ser humano tem da salvação. Do capítulo 4 ao capítulo 5 vai falar sobre a justificação que acontece pela fé. Nós vamos ver um pouquinho mais detalhado depois. Do capítulo 6 ao capítulo 8 vai falar da nova vida em Cristo. Do capítulo 9 ao capítulo 11 fala do plano de Deus para Israel. E do capítulo 12 ao capítulo 16 vai falar de uma vida prática do cristão. Esse livro ele é muito, muito precioso, é uma riqueza maravilhosa que Deus deixou para nós.
Então nós vimos aí a divisão do capítulo 1 ao capítulo 16, como Paulo teve cuidado de fazer essa divisão para que nós pudéssemos passar, né, por todas as etapas até o final. E o principal objetivo desse livro de Romanos. Bom dia, Selma querida. O principal objetivo é explicar com clareza o plano da salvação de Deus para toda a humanidade. Nós vamos ver nesse livro de Romanos que o apóstolo Paulo, ele vai escrever para mostrar que todos pecaram. Então a palavra de Deus ela é clara, ela fala que aquele que fala que não tem pecado está mentindo, porque todos pecaram. Está no capítulo 3, verso 23. E ele continua dizendo que existe uma justificação para esses que pecaram. Para todos nós existe uma justificação. Essa justificação é o quê? Existe o ser aceito por Deus. E como que isso acontece? Por meio da fé em Jesus Cristo. Está no capítulo 5, versículo 1. E ele destaca que a salvação ela é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus gratuito e não é algo que é conquistado por obras. Nós vemos isso no capítulo 6, versículo 23. Esse livro de Romanos, ele vem nos orientar sobre como deve ser a vida de quem foi salvo. Então, nós vimos aqui, nessa explanação geral aí de Romanos, todos nós pecamos, mas o Senhor quer que todos sejam salvos. Então, aqueles que vêm para Cristo são justificados, são aceitos por Deus mediante a fé. E depois que você foi justificado, Ele vai trazer a orientação como que esses salvos devem viver. Aí ele vai falar que é uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida que é marcada por amor, por humildade, por obediência e serviço. Tem Romanos 12. Porque tudo aquilo que Deus nos concede, Ele nos concede para que o corpo de Cristo, que Ele é o cabeça e nós somos o corpo, e cada um fazendo parte, ele seja bem ajustado, cada um trabalhando na função do dom que recebeu, cada um exercendo a sua função de acordo com o dom, com a virtude que recebeu. Nós vamos ver isso depois no capítulo 12. E Romanos também ele reforça que o evangelho é para todos, judeus e estrangeiros, pois Deus deseja salvar a todos que creem. E Romanos ele apresenta o evangelho como o poder de Deus para transformar vidas. Aleluia! Amados, se tem algo que acontece sobrenatural em nossas vidas, é essa transformação, é essa salvação, é esse cancelar do nosso pecado. E isso acontece pela palavra de Deus. Por aproximarmos de Deus, nós vamos viver e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. Aleluia! Nós passamos aí uma visão geral. Eu vou dar mais uma passadinha em alguns versículos aqui que eu acho importante e nós vamos aqui conversando juntos, tá? Eu quero a sua participação, aquilo que você quiser acrescentar. Como hoje eu estou sozinha, então você pode participar, nós vamos ter esse tempo aqui para nós interagirmos. Então, se você concordou, você vai falar aí amém, ou se você quiser acrescentar algo, você tem liberdade. Nós estamos aqui na presença do Senhor e onde o Senhor está, há liberdade. Amém? Aleluia! Isso, é maravilhoso esse livro, né? Carta que Paulo escreveu aos Romanos, muito lindo. No capítulo 1, versículo 17, nós lemos que, hoje eu até postei esse versículo, o justo viverá pela fé. Então nós sabemos que
Nós já vimos aí nessa explanação que tudo acontece pela fé. É pela fé que nós aceitamos a Jesus, é pela fé que nós somos salvos. Se eu perguntar aqui, quem tem convicção de que é salvo? Eu tenho convicção. Mas se nós perguntarmos como você tem essa convicção? É pela fé. Amém? É pela fé. É a certeza de que Deus falou, Ele faz. É confiança, é entrega, é fé no nosso Deus Todo-Poderoso. E no capítulo 5, versículo 8, nós lemos assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Eu quero te desafiar a ler esse livro de Romanos. Amados, ele é muito poderoso, ele é muito lindo. Romanos, nós vamos ver que ele é a maior carta que foi escrita aqui no Novo Testamento, é de Romanos. São 16 capítulos. Mas 16 capítulos muito tranquilo de ler, e o Espírito Santo vai estar revelando para você e acrescentando. Aqui nós vamos falar, tem que ser rápido, mas leia, medite e deguste desse livro de Romanos, porque ele é maravilhoso. Não é possível, né, a gente passar tudo. Então nós passamos em uma visão geral o que é Romanos, mas aqui, olha que coisa mais linda, nós vamos vendo aqui o amor de Deus manifesta em nossas vidas, o empenho que Deus teve desde o início de tudo acontecer para nos redimir, para nos trazer de volta para junto dele. É o amor do Pai manifesta em todo o tempo pelas nossas vidas. Nós ainda pecadores, aqui fala que ele se entregou, foi por amor, para nos ter no coração do Pai. E hoje esse é o nosso lugar, viver na presença do Senhor, em nome de Jesus. No capítulo 8, versículo 1, diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém, amados? Já não há condenação para a sua vida. Como que o diabo trabalha para nos trazer condenação? Para querer ficar trazendo culpa para as nossas vidas daquilo que nós já fomos perdoados. Alguém enfrenta isso? Você crê que você foi perdoado em Cristo Jesus? Ele, na cruz do Calvário, ele levou todo o seu pecado. Ele trouxe uma transformação. Você foi justificado por Cristo Jesus. Você foi aceito pelo Senhor, perdoado, redimido, lavado, transformado. Todas as vezes que nós cometemos algum pecado, nós temos esse livre acesso ao coração do Pai, para nós irmos na presença dele, confessarmos nosso pecado, porque nós continuamos pecando, mas a graça de Deus já está disponível para nós, assim que nós vamos para a presença do Senhor e arrependemos dos nossos pecados, nós somos perdoados. E aqui fala que não há mais condenação sobre a sua vida. Então você não pode aceitar as vozes contrárias que tentam minar a sua fé, que tentam trazer desânimo, que tentam trazer acusação sobre a sua vida. Você tem autoridade para repreender essa voz e dizer: eu fui perdoada. Não há mais condenação sobre a minha vida. Eu estou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sou nova criatura. Eu fui comprada com alto preço, é o sangue de Jesus. Esse sangue que tem poder para me purificar completamente. Aleluia, aleluia. Isso enche meu coração de gratidão. E eu creio que o seu também. Nós recebemos, amados, um perdão quando nós não merecíamos. O Senhor, Ele age em nós, por nós, pelo seu amor, porque Ele é fiel na sua palavra. Amém? No versículo 14 ainda versículo 14 ainda do capítulo 8, nós lemos aqui:
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Aleluia! Nós temos o Abba, Pai. Não há mais sobre nós o poder de escravidão. Nós somos libertos, nós somos arrancados do império das trevas e o Senhor nos transportou para o reino da luz, para o reino do seu amor, e hoje somos filhos, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e podemos dizer: Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Amados, essa palavra é maravilhosa. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós lemos que agora, uma vez justificados, Elizabeth, amém, Elizabeth, glória a Deus. Uma vez justificados, nós passamos da escravidão para filhos. E como filhos, nós recebemos o direito de desfrutar de tudo aquilo que está no coração do Pai, que já está pronto nos céus. Nós somos herdeiros de Deus. Olha como isso é poderoso, tudo aquilo que é do Pai pertence aos filhos. Nós somos herdeiros. Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo agora. Como você tem vivido nessa terra? Como você tem vivido os seus dias? Como você se enxerga? Você ainda vive naquele lugar de escravidão, naquele lugar de opressão, de vergonha, naquele lugar onde você sente inseguro? Ou você tem vivido nessa terra como herdeira, herdeiro, herdeira do Deus Todo-Poderoso, que tudo aquilo que Ele conquistou, você tem parte, pertence a você. Você tem vivido e posicionado diante da escassez na sua casa, como aquele que é filho do Deus Todo-Poderoso, que é o dono de tudo. Você tem vivido diante dos seus conflitos, das afrontas do inimigo, como aquele que é filho do rei, que senta na mesa do rei com o seu pai. O rei é o seu pai. E você tem declarado que o inimigo não tem mais poder sobre a sua vida, não tem poder sobre a sua mente. Porque a sua mente hoje é a mente de Cristo. Porque você anda nessa terra, não mais de cabisbaixo, rastejando, mas o Senhor fala que você te chama como uma coluna. Você é cabeça, você tem tudo aquilo que o Pai diz que você tem. Você é tudo aquilo que o Pai diz que você é. Você pode o tempo todo ter a convicção de que o Espírito Santo de Deus habita em você e por isso você é guiado pelo Espírito. Na convicção de que você é filho, você é filha do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aqui ainda nesse capítulo, no verso 26, nós lemos: da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito, o próprio Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Amados, quantas situações nós passamos que, às vezes, no meio da tribulação, no meio do furacão, você não consegue nem orar. Às vezes, o máximo que sai de você são lágrimas, são gemidos. Às vezes, você não tem força nem para orar. Mas a palavra de Deus fala que quando nós não temos força, o próprio Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. No tempo que você não tem força, o Espírito Santo está com você. E Ele mesmo intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Aquilo que você não consegue falar com palavras diante do Pai. Está o Espírito Santo aí, intercedendo por você junto ao seu Pai. No versículo 31 do capítulo 8 ainda diz: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós se entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia! Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Esse amor de Deus, não tem nada que possa nos separar desse amor. Amados, como eu gostaria de decorar esse capítulo 8. Esse capítulo 8, ele é maravilhoso. Ele, do primeiro versículo até o fim, o Senhor só vai trazendo para nós a consciência de quem nós somos em Deus, do amor dele que nos alcançou. Não tenho o que temer, Deus é por nós. Ele nos resgatou e Ele nos protege, Ele cuida. Tem um amor de Deus que traz toda a proteção sobre nós. O Espírito Santo de Deus nos conduzindo em todo o tempo, intercedendo por nós. Amém, Elizabeth? É o Espírito Santo, Ele que está conosco em todo o tempo, clamando junto ao nosso Abba Pai. Aleluia! E eu quero aqui ainda no capítulo 10, um versículo que nós usamos muito. Amém, Neuza? Que nós usamos muito para nós confessarmos Jesus Cristo. Está aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 8. Porém, aqui diz assim: porém o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Amém, amados? Essa palavra está pertinho de você. Ela está penetrando no seu coração, ela vai estar na sua boca. A palavra da fé. Aqui continuando. Por quê? Aliás, versículo 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Eu queria te convidar agora, antes de nós prosseguirmos aqui, eu queria te convidar para você orar comigo, fazer comigo essa oração. Isso que nós lemos aqui é uma confissão. É você declarar Senhor Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador. É confessar com a boca, é crer no coração. E a sua vida ser transformada. Você passar para o lugar de filho, aquele que foi salvo, redimido, lavado, transformado, aquele que é herdeiro com Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, que nós acabamos de ler. Então eu queria que você agora, se for possível, eu não sei onde você está, que você feche os olhos, coloque a mão aí no seu coração e nós vamos fazer essa confissão. Se você já fez, faça de novo. Repita agora, eu vou estar orando e você repita. Nós podemos fazer e devemos fazer essa confissão todos os dias. Todos os dias. Amém? Então feche seus olhos, eu quero que nós oremos agora. Senhor Jesus, eu confesso agora, com a minha boca, Jesus Cristo como Senhor da minha vida. E em meu coração, Pai, eu creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Porque eu confesso e porque eu creio no meu coração, eu tenho a convicção de que eu sou salvo em Cristo Jesus. O meu nome está sendo escrito no livro da vida. E, ó Deus eterno, tudo aquilo que está no teu coração, eu quero viver. Eu quero que o Senhor ocupe o trono do meu coração, venha governar sobre a minha vida, venha ser o meu Senhor, ó Pai. Eu quero viver para Ti, somente para Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Elizabeth de Nova Lima, glória a Deus. Amados, nós confessamos com a nossa boca, nós cremos no nosso coração, nós somos salvos, nós fazemos parte de tudo aquilo que Deus tem reservado nos céus para os seus filhos. E eu quero declarar que você é um homem e uma mulher de fé, que estende a mão na certeza de que você vai tomar posse de tudo aquilo que é seu, tudo aquilo que tem o seu nome, que já foi determinado pelo Senhor. Você tem herança nos céus, coisas preciosas estão por vir sobre a sua vida em todas as áreas, no nome de Jesus. Amém. E aquele que confessa Jesus, que é salvo, o Senhor espera que você, a partir do seu conhecimento nele e dele, você comece a ser usada por ele, para que mais pessoas venham conhecê-lo. É o que nós vemos ainda nesse capítulo 10, que fala assim, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nós invocamos o nome do Senhor agora, nós somos salvos. Mas aqui continua. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Amados, uma vez que nós ouvimos e fomos salvos, nós temos que ser aqueles que propagam daquilo que nós cremos. Não precisa de você ter grande conhecimento, mas o que precisa é de você carregar a presença do Senhor na sua vida. Você ter a convicção de que você é salvo, de que o Espírito Santo passou a habitar na sua vida, que você é guiado por Ele. Isso é o suficiente para você abrir a boca e falar, eu conheço um amor
E esse amor, nada pode me separar dele, é o amor de Deus. E esse amor está disponível para você. Esse amor transforma, esse amor traz esperança. Esse amor é que nos impulsiona para uma nova vida, para sermos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como crerão se não há quem prega? Nós precisamos pregar para que todos venham conhecer esse amor que nós recebemos. E aqui nesse capítulo diz assim: e assim é a fé. Ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Amados, é por essa palavra que nós somos sedimentados em fé. E aqui nós acabamos de ler que quando nós ouvimos essa palavra, a nossa fé é fortalecida. Por isso é importante você ler essa palavra, a palavra de Deus. E mais uma vez eu vou desafiar aqui os que estão entrando. Se você não tem lido a Bíblia conosco, lê esse livro de Romanos, que é precioso demais. E leia. Quando você lê em voz alta, você escuta. E cada vez que você escuta, você é fortalecido em fé. Você é sedimentado naquilo que o Senhor está dizendo a seu respeito. Amém? E eu quero te convidar agora para nós irmos para o capítulo 12, que nós vamos meditar um pouquinho mais nesse capítulo 12. Aqui no capítulo 12, versículo 2, nós lemos assim: não vive conforme os padrões desse mundo. Algumas versões diz, e não vos conformeis aos padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Amém, Plávia. Amém. A Plávia é uma prima minha muito querida, mora na Flórida. E ela compartilhou a primeira vez que ela está lendo a Bíblia toda e está amando como Deus tem feito coisas lindas. E tem várias pessoas que têm dado esse testemunho. Primeira vez que está lendo essa Bíblia toda e tendo mais facilidade, porque tem um devocional diário, né? E isso aí tem ajudado muito. E assim nós vamos prosseguindo em conhecer ao Senhor. Mas aqui quando fala, não vos conformeis com esse mundo, com o que o mundo tem ditado, mas deixem que Deus os transforme. Como que Deus vai nos transformar? Pela renovação do nosso entendimento. Quando o nosso entendimento ele vai sendo renovado, a nossa vida vai sendo totalmente transformada e assim nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Muitas vidas, muitas pessoas querem ter você aqui, Dariane. Muitas pessoas querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Todos nós queremos, mas aqui é claro, para você experimentar o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, que vem de Deus, tem uma condição. Para você experimentar isso, primeiro, aqui fala que você precisa, primeiro, lá no comecinho desse capítulo, versículo 2, não conformar com os padrões desse mundo. Está no imperativo, é uma ordem de Deus, não conforme com os padrões desse mundo. Aí a segunda condição, transforme, renove a sua mente. Você renovando a sua mente, você vai sendo transformado. E quanto mais transformado, mais inconformismo com o que o mundo está vivendo. Mas você vai querer viver aquilo que está no coração do Pai. E assim a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, vai ser estabelecido na sua vida. Quando aqui ele fala assim, mas renove a sua mente. Seja transformado como? Pela renovação da sua mente. Quando nós vemos essa palavra renovação, significa o quê?
que existia um velho e agora ele está falando para você ir para o novo, porque renovar é fazer novo novamente, sair da condição do velho. Em 1 Pedro 1,14, aqui diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Antes de conhecer ao Senhor, muitas coisas que para o mundo é normal, nós vamos nos encaixando. Então, os padrões que nós trazemos para dentro da nossa casa, enquanto filha, enquanto esposa, enquanto mãe, nós vamos fazendo o que nós vemos o mundo fazer e nós vamos considerando que é normal. Mas uma vez que nós conhecemos ao Senhor, nós vamos ver aqui que o nosso entendimento ele vai sendo transformado, ele vai sendo ampliado na dimensão dos céus. E nós começamos a entender que os padrões do mundo não estão de acordo, não estão alinhados com os céus. E aí o Senhor vai nos falar, olha, enquanto você estava na ignorância, você estava vivendo no padrão desse mundo. As paixões desse mundo, estava tudo certo para você. Mas, agora como filhos obedientes, aqui em 1 Pedro fala, você não vai viver mais dessa maneira. E aí lá em Romanos que nós lemos, não conformeis, ele vai batendo na tecla, com o padrão desse mundo. Não é isso que eu tenho para você, eu tenho coisas muito melhores e maiores. Aquilo que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, eu vou revelar para você. São coisas lindas, são coisas que ainda estão ocultas para você. E quando fala de não conformar, é nós sairmos dessa zona de conforto que muitas vezes nós encaixamos e que não faz parte com aquilo que Deus tem para nós. É nós querermos viver totalmente o novo que Deus tem, que vai cumprir o propósito de Deus em minha vida. Nós vamos daqui um pouquinho, você vai entender que Deus já tem um propósito pré-estabelecido para a sua vida. Para nós vivermos isso, nós temos que sair do padrão que nós estamos vivendo. E lá em Isaías nós lemos assim, levanta, ó mulher que está conformada, mulher que está nesse lugar, levanta, porque a glória do Senhor é chegada sobre você. Resplandeça, venha viver o novo que Deus está trazendo para a sua vida. Amém? Vamos prosseguindo aí então. E quando nós vamos vendo aqui que Deus, Ele quer que a gente viva o novo porque Ele tem um propósito para nós. Eu quero que nós vamos voltar um pouquinho aqui no capítulo 8, onde nós vamos conhecer o propósito de Deus de maneira muito clara para nós. Romanos 8, versículo 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. E aqueles que vivem segundo o propósito que Ele tem, começam a entender que tudo que Deus permite em nossas vidas contribui para o meu bem, está me conduzindo de uma maneira mais plena para alcançar o propósito que Ele tem para a minha vida. Amém? Quando você não entender alguma coisa, eu quero que você fale. Se você estiver entendendo, também clica aí nesse coraçãozinho ou fala amém, que eu sei que você está caminhando comigo aí no raciocínio. Aí no próximo versículo, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Aqueles que foram chamados, separados, muito antes da nossa existência, é sermos conforme o seu filho. É sair
da forma do mundo e ser conforme, entrar na forma de Jesus Cristo. Viver, querer buscar ser igual a Jesus. Nós acabamos de ler, né, esse mês ainda aqui os evangelhos e nós fomos vendo a vida de Jesus, como Jesus vivia. E aqui, através de Paulo, Deus nos fala, olha, eu predestinei vocês, eu tenho um propósito, eu quero que vocês sejam conforme Jesus. Aleluia. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E Deus, Ele está trazendo um despertamento nessa época. Tem muitas vidas que não estão mais conformados de viver mais ou menos, mas nesse despertamento de querer viver tudo aquilo que Deus tem para vivermos nessa terra, sermos de fato luz, sermos aqueles que trazem transformação onde nós estivermos, porque se o Espírito Santo habita em mim, é Ele que faz através de mim. No abrir da nossa boca, nós precisamos crer que Ele vai falar, Ele vai fazer, que os nossos ouvidos estejam totalmente conectados com os céus, para nós vivermos tudo aquilo que o Pai tem para revelar para nós. E nós vamos ver aqui que Deus, Ele está trazendo um alinhamento das nossas vidas a partir da nossa mente renovada. A partir da nossa mente renovada, que nós lemos ali no capítulo 12, o Senhor transforma as nossas vidas segundo Ele, segundo Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, amados, isso aí é muito poderoso. Tem um ditado que diz assim, pau que nasce torto, morre torto. Alguém já ouviu isso? Mas isso é para quem não conhece a Deus. Quem conhece o Senhor, quem faz parte do reino de Deus, esse ditado não tem valor nenhum, porque o nosso Deus, ainda que nós tenhamos vindo de uma condição totalmente torta, totalmente pecaminosa, uma família totalmente disfuncional, a nossa vida, essa família teve uma influência negativa e por mais que você tenha cometido erros e seu pauzinho foi ficando torto, na presença do Senhor, Ele endireita, Ele alinha com os céus. Quando nós estamos na presença dEle, não há nada que fique torto, mas Ele vai passando o prumo da palavra dEle e nós vamos sendo alinhados pelo Senhor conforme a imagem de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 5, versículos 17, diz que as coisas antigas já passaram. Aquilo que era torto já passou. E o Senhor fala, eis que estou fazendo tudo novo na sua vida. E Ele fala assim, você não está percebendo? Eu estou fazendo tudo novo. O que era o velho já passou. E aqui nós lemos aqui, não vos conformeis. O não conformar com o que o mundo está imperando aí, está trazendo para as nossas vidas, exige decisão, exige esforço. Porque é você nadar contra a correnteza. Todo mundo está vindo para cá e você nadar contra. Essa semana eu vi um vídeo que a minha nora postou da natação do meu neto mais novinho. E ele na aula de natação, ele tem 4 anos, mas ele é miudinho, ele é bem mionzinho. Então aquela piscina enorme para ele, e enquanto ele nadava, que ele já está nadando sem apoio nenhum, as professoras iam fazendo movimento com a água contrário para ele fazer mais força ainda e chegar de lá. E ele chegou e aquela realização, né? Porque ele conseguiu diante daquela dificuldade. Assim é a nossa vida. Você não se enquadrar nos padrões desse mundo é você estar nadando contra a correnteza. Precisa de decisão, esforço, posicionamento, perseverança.
mas o final gera uma recompensa tremenda. É só assim, é não conformando que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai. E nesse capítulo, versículo 1 e 2, nós vamos ver aqui que Paulo está clamando. É um clamor que ele levanta para nós aqui. Portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus. Eu peço que vocês se ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Amados, tem um clamor aqui. Não é para você, não é uma imposição, mas ele está aqui clamando para que a partir de nós a gente ofereça, não é uma obrigação, mas a gente queira, a gente ofereça o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós vemos lá no Evangelho de João, no capítulo 10, que Jesus falou, quando ele estava indo ali para a cruz, ele falou assim, olha, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou por minha própria vontade. É isso que o Senhor está nos falando. Olha, eu quero que você seja como Jesus, que você esteja conforme o meu Filho e que você ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus aqui ele está falando, olha, ofereça, que o seu corpo seja essa expressão, a sua vida seja totalmente ofertada ao Senhor, que você queira estar nas mãos do oleiro, na certeza de que nas mãos do oleiro, do Deus Todo-Poderoso, Ele vai te moldar segundo a imagem dEle. Mas ninguém vai para esse lugar obrigado, mas vai por livre e espontânea vontade. Só vai para esse lugar aqueles que ouvem que Deus está chamando e que diz sim ao seu chamado. Amém, né, Selma? É nesse lugar que nós queremos estar. Não é um lugar imposto, mas é um lugar que nós queremos nos oferecer. Nós queremos ser parecido com Jesus. Nós queremos a cada dia ser moldado pelo nosso Pai. É não conformar com a situação que eu estou hoje, mas querer prosseguir de glória em glória, cada vez mais parecido com o meu Criador. É ser como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O Senhor diz na palavra dele que Ele quer que todo servo, todo filho, seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Nós vamos ser perfeitamente preparados para a boa obra, nos entregando, nos oferecendo como sacrifício vivo, santo, que é totalmente separado e que agrada ao coração do Pai. Nesse lugar Ele nos molda, Ele nos transforma, a nossa mente é totalmente renovada e nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai que Ele tem para nós nessa terra. Em Efésios 4, versículo 22, o apóstolo Paulo, ele também que escreve Efésios, ele está nos dizendo para despir do velho homem que se corrompe e se vestir do novo homem criado segundo Deus. Amados, aquilo que é velho tem que ser retirado das nossas vidas. E nós temos que querer estar nesse lugar, ser criado, recriado segundo Deus. E Paulo aqui, ele está falando aos romanos e fala para nós, presta atenção, renovem-se, tira essa mentalidade do velho homem e receba a nova mentalidade de Cristo Jesus. Não viva mais como o velho homem, que é conformado, é moldado segundo o padrão desse mundo, o príncipe desse século que opera nos filhos da desobediência.
mas agora você tem uma nova natureza, que não conforma com isso, mas você quer viver segundo os padrões de Deus. Aleluia! E eu quero te lembrar que você é única, você é único para Deus. E a cada um que Deus chama, a cada um que vem para sua presença, que é redimido, que é salvo, Deus entrega dons, talentos específico para você. Lucimar, D'Angelo, Selma, Lucília, cada um que está aqui, Tina, Plábia, Deus tem específico com o seu nome, dons, talentos e virtudes. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja plenamente manifesto nessa terra. Para que isso aconteça, cada um de nós que fomos alcançados, salvos pela fé em Jesus, nós temos que receber esses dons e desenvolver esses dons, segundo a função de cada um. E aqui nesse capítulo 12, ele continua falando, aqueles que foram transformados, que têm uma mente renovada, começa a receber os dons de Deus. E aqui nós vamos lendo que os dons que Deus tem para nós, Ele vai nos entregando à medida do nosso conhecimento nele. É tão interessante que aqui diz assim, um capítulo antes, no versículo 34, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Aí nós lemos aqui, mas nós, os que fomos salvos, temos a mente de Cristo. Aqueles que andam, que vão aproximando do Senhor, a cada dia vai tendo a revelação da mente, aquilo que está no coração do Pai, para que a gente possa viver. Aleluia. Sim, Tina, obrigada. E nós vamos vendo que aqui do capítulo 4, do versículo 4 desse capítulo 12 ao versículo 8, ele vai decorrendo os dons que Deus tem para os seus filhos, para que você frutifique na função que Ele confia a você. Então aqui vai falando, deixa eu ver se nós temos tempo. Vou dar uma passada aqui rapidinha, que o nosso tempo já está esgotando. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Presta atenção. Você tem um corpo e cada seu ouvido tem uma função que é diferente do nariz, que é diferente da mão. Aí o Senhor vai falando assim, assim também somos nós. Embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e nós somos membros um dos outros. Amados, a minha mão, ela não compete com meu olho, com meu pé, mas a minha mão, ela exerce a função dela. Ela pega, ela faz aquilo que foi designado para ela, ela exerce a função, segundo o dom que ela recebeu, que é pegar, apropriar aquilo que Deus confiou e fez para ser, ela vai fazendo. Então não tem porquê nós querermos ser igual ao outro, ou querer o dom que o outro recebeu. Cada um no corpo de Cristo tem que respeitar e entender que você tem um chamado específico, você tem um nome diante de Deus e com você e para você, o Senhor tem dom que vai glorificá-lo, que vai enriquecer o corpo. E nós temos que desenvolver cada dom que nós recebemos. Amém, amados? Então aqui diz assim, temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo proporção da fé. Se é ministério, dedique-se ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação.
o que contribui com generosidade, o que preside com zelo, o que exerce misericórdia com alegria. São vários dons que Deus vai liberando, e à medida que você recebe o dom e você desenvolve, o corpo de Cristo vai sendo bem ajustado e cumprindo o propósito nessa terra. Então, que você possa hoje pensar qual é o dom que eu tenho. Qual é o dom que Deus já me entregou? Eu tenho desenvolvido esse dom? Eu tenho sido aquela parte nesse corpo que tem executado com agilidade, com empenho, com zelo, aquilo que Deus me confiou? E depois nós vamos ver que cada virtude, no versículo 9 a 12, cada virtude que Deus vai nos entregando é para que seja manifesta essas virtudes, que é a virtude do próprio Deus, aqui na terra. E que as pessoas venham conhecer a Deus através das virtudes que Ele nos entrega. E quando você vive essas virtudes, você vai ver que você está vivendo conformado com Jesus, conforme Ele viveu nessa terra. As virtudes é para isso, para manifestação da presença de Deus através das nossas vidas. Então nós vamos ver aqui os dons. Ele opera na sua função. Então, a função que Deus te confiou, esse dom vai operar. A virtude, ela vai ser manifesta em sua vida, uma vez que você vive essas virtudes, para que as pessoas vejam o próprio Cristo através de você. Depois você vai ler, que não dá tempo de ler aqui, do versículo 9 ao 21, vai falando aqui das virtudes. É muito lindo. É amar sem hipocrisia, amar com sinceridade. É não tomar posição com o mal, mas odiar o mal, apegar só o que é bom, amar uns aos outros, honrar, é dar preferência, viver com zelo, não ser preguiçoso, ser fervoroso de espírito, servindo a Deus, alegrar na esperança, ser paciente na tribulação, ser perseverante na oração, ajudar a suprir as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade, receber as pessoas, abençoar aqueles que perseguem, abençoar e não amaldiçoar, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Amados, aqui dá orientação. Leia e leia de novo e leia de novo. Aqui nós temos uma orientação. Como que nós cristãos devemos viver? E o Espírito Santo, ele vai estar nos capacitando. A presença dele em nós é o suficiente para que a gente venha viver tudo aquilo que Deus já estabeleceu para nós vivermos. Leia esse capítulo aqui 12 novamente, leia Romanos todos, leia de novo, leia esse 12, medita nele, mastiga e começa a orar a Deus, fala: Pai, eu quero viver tudo isso que o Senhor tem para mim viver nessa terra. E eu quero te falar que, independente da condição que você está vivendo hoje, se você está aqui nessa live, é porque você é filho amado do Senhor. O Senhor não te chamou para esse lugar à toa. Hoje aqui é feriado. Se você está aqui, Deus tem um propósito para a sua vida. Que você queira viver tudo aquilo que Ele tem para você. Não conforme com o que você já viveu até agora, com o que você está vivendo agora. Não desanime diante das tribulações, porque nós vemos aqui que tudo contribui para o bem. Se você ama o Senhor, tem um propósito maior acima disso tudo. E nós vemos que tudo que Deus contribui, Ele está visando algo maior, nós não conhecemos. E eu só queria te lembrar que Jacó, ele fugiu para o deserto, e quando ele fugiu para o deserto, ele tinha uma sentença de morte, porque ele estava como usurpador. Tinha uma sentença de morte sobre a vida dele. E ele fugiu para o deserto.
Mas eu quero te lembrar que nos desertos da nossa vida, o Senhor também vem nos encontrar, porque você é filha amada do Senhor. Você já foi separado, eleito, escolhido pelo Senhor desde a eternidade. E lá no deserto, o Senhor foi encontrar com Jacó. E a vida dele foi totalmente transformada. Aquele homem que chegou lá no deserto, fugido como usurpador, ele saiu do deserto como príncipe do Deus Altíssimo. Esse é o poder de Deus que opera em nossas vidas. Então que você lembre que não tem nenhuma situação na sua vida que Deus não está vendo. Não tem nenhuma situação que você possa achar difícil demais e achar que Deus perdeu o controle. Ele está no controle de tudo. Que você passe pela tribulação, pela dificuldade, entendendo que tem um propósito maior. E o final, você vai entender que a boa, perfeita e agradável vontade do Pai está sendo manifesta em sua vida. Aquilo que Ele tem para você são coisas maiores e melhores. Então prossiga confiando e crendo em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Pai querido, nós queremos te louvar nessa manhã. Queremos te render toda a honra, toda a glória que só o Senhor merece. Obrigado por esse banquete, por esse tempo de mesa, por esse tempo de palavra. Oh Deus, como é bom estar na Tua presença, estar nos Teus atos. Pai, nós não queremos sair desse lugar, nós não queremos sair da Tua presença, Pai. Se o Senhor não for conosco, não permita que a gente dê nenhum passo. Nós queremos a Tua presença o tempo todo conosco. E, ó Deus, nos ajuda como filhos, aqueles, ó Pai, que foram comprados com alto preço, sangue de Jesus Cristo, que fomos justificados pelo Senhor. Hoje nós somos aceitos, ó Pai. Hoje nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ó Deus eterno, nós queremos te clamar nessa manhã. Que a nossa vida, Pai, a cada dia seja totalmente entregue, oferecida ao Senhor. Que o nosso corpo seja totalmente oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E que a nossa mente, Pai, seja uma mente totalmente renovada pelo Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, toca agora, Pai, na mente de cada querida que está aqui comigo. Oh Deus, toca nessas mentes, Senhor. E vai trazendo um renovo nessas mentes. Aquilo que tem, ó Pai, sido peso, acusação, culpa, eu quero declarar que está sendo retirada agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu declaro uma mente alinhada com a mente do Senhor, porque você já recebeu a mente de Cristo Jesus. É essa mente que governa a sua vida, que governa os seus pensamentos, que governa o seu coração. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que tudo velho, tudo aquilo que não pertence mais a nós, está sendo agora cancelado pelo poder do Senhor. E nós estamos recebendo novas vestimentas, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, aquilo que vem do Teu coração. Pai, eu quero declarar que cada vida aqui, cada família aqui representada, está recebendo o toque do Teu amor. Esse amor, ó Pai, que ninguém pode nos separar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigada pela sua presença. Deus te abençoe. Um bom feriado, né, para os que estão aqui na cidade desfrutando desse feriado. E eu quero declarar um dia de paz, um dia de alegria, um dia de vitória. E que você prossiga cada vez mais a conhecer ao Senhor, autor e consumador da sua fé. Semana que vem, pegando aqui a agenda para me confirmar certinho. Semana que vem vai ser 1 Coríntios e 2 Coríntios. Esteja aqui conosco, venha conhecer mais do Senhor e que você possa nessa semana meditar nessa palavra poderosa. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.